Hoje eu vou mostrar para você como fazer o Template Method, que foi um padrão que eu usei no vídeo anterior, só que hoje sem usar herança, usando composição. E aí galera, beleza? Alguém assistiu o vídeo anterior que eu faço a implementação do Template Method, que é um padrão de projeto lá do Goff, usando herança e fez o seguinte comentário, dá uma olhada. Inheritance, you used. Composition, you should. Puxa vida, Yoda, você tem razão. Eu não deveria ter usado herança. Herança está muito fora de moda. Deveria ter usado composição. E de fato, né, pessoal? Eu realmente refatorei aquela versão utilizando herança, usando aquela classe abstrata lá que a gente fez, e passei a usar injeção de dependência. Aí eu queria mostrar aqui para você essa versão do Template Method usando composição em vez de herança. Dá uma olhada. O que acontece agora, pessoal, olha o que eu fiz aqui. Eu só tenho um Web Controller, então eu só tenho uma classe Controller. E essa classe vai ser instanciada para todos os controladores. Só que aí o que acontece? O que muda é a operação do controller. Então eu criei uma interface chamada Controller Operation. Tá? Essa interface é o que? Para a gente definir qual que é a operação específica do controlador. Certo? E essa interface também define que a classe que implementar essa interface vai ter que definir os parâmetros requeridos para aquela operação, certo? Então aqui o Web Controller ele ficou bem simples, né? Ele só tem essa injeção de dependência, eu tenho que passar a operação do controlador, certo? Vai ter o try catch como tinha anteriormente e aqui ele chama então o specific op do controller op, né? Da operação do controlador, certo? Aquele método getMissingParams continua aqui mesmo. E a única alteração que eu fiz é para não ter esse cara copiado lá, lembra que a gente tinha copiado ele no Update Note? Eu mudei a interface dele, ele passou a ser um método estático que recebe os parâmetros, então ele não manipula mais o atributo, certo? Ele recebe os required params e assim eu consigo reusar esse método aqui, certo? Em vez de ter a cópia dele lá no Update Note. Então, se a gente olhar aqui no Update Note, que agora é um Controller Operation, ele chama o getMissingParams lá do Web Controller, certo? Passando a request e passando os Update Params. Aí ele vê se existe algum parâmetro para fazer a alteração, ou se nem o title nem o content vieram aqui para fazer a alteração. E aí os meus Controller Operations ficaram bem simples, certo? Eles são classes aqui também, certo? Eles implementam essa interface. E aí eles são injetados, então. Essas classes aqui, né, os Controller Operations, eles têm o caso de uso, certo? A gente vai injetar o caso de uso também para poder executar a operação, né, do caso de uso. E esses caras agora são injetados. Obviamente eu tive que mudar os casos de teste, certo? Então vou mostrar aqui, por exemplo, o Create Note. Eu tinha esse módulo de teste com vários testes para o Create Note, certo? A única diferença é, na verdade, nessa linha aqui, ó. Então, o CreateNoteController agora é um Web Controller, então eu instancio o Web Controller e passo como parâmetro, né, para o construtor a operação do controlador que eu quero. Então, esse é um CreateNoteOperation, certo? Porque aqui eu quero um CreateNoteController. E isso eu fiz então para cada um dos casos de teste aqui. LoadNotes, mesma coisa. Tá vendo? Essa linha aqui, ó, ela mudou, certo? Eu instancio o Web Controller passando a operação de controlador que eu quero. Então, repara agora que a gente não tem mais herança, certo? Eu tenho uma classe só, essa classe não é herdada. Eu fiz, na verdade, a composição, certo? O Web Controller contém um Controller Op, certo? E eu passo ele por injeção de dependência no controlador. Então, acho que ficou mais simples essa implementação e não tem todos os problemas de herança que aparecem por aí. Então, de fato, né, esse tipo de herança pode trazer problemas mesmo. Quando você começa a ter outras classes que herdam dessas subclasses e assim por diante. Aí você começa a ter uma hierarquia muito complexa e fica difícil de entender o código. E também há muito acoplamento das subclasses com as superclasses. Do jeito que está aí com composição, ficou mais simples, certo? Porque o Web Controller ele tem uma operação do controlador, que eu passo ele por injeção de dependência. Para fazer essa implementação, eu usei como inspiração um post que eu vou colocar na descrição do vídeo, que a ideia é realmente trazer esse padrão de projeto, o Template Method, para o futuro, para o século 21. Ele inclusive mostra outros tipos de implementação mais funcional. De fato, eu fiz uma outra implementação
que eu não... Mas eu preferi deixar essa que tá mesmo, usando só a composição, que é mais funcional. O que acontece? Lá no meu controlador, o handle recebe a função, que é a operação do controlador. Como a gente pode passar funções no JavaScript e no TypeScript, eu posso passar essa operação como parâmetro para a função handle. Então essa é uma outra implementação ainda, mais funcional inclusive, fica para você como alternativa para implementar esse padrão de projeto. Um disclaimer que eu queria fazer aqui, pessoal, é o seguinte: tem muita gente que acaba estudando todos os padrões de projeto, usando lá o livro da Gang of Four, e fica tentando encaixar esses padrões dentro do código. Às vezes fica mais complicado de entender do que se você não utilizasse os padrões. Por que eu implementei esse padrão nesse caso? Porque de fato casa com a solução. Todos os controladores, eles têm o mesmo tipo, uma mesma cara lá. Vai ter um try-catch e vai chamar uma operação específica do controlador. De fato, a maioria dos template methods que eu vejo por aí, eles têm mais operações, não uma somente como no nosso caso. E poderia-se até discutir que a nossa implementação ficou um pouco mais complexa, no sentido que eu tenho abstração a mais, que eu tenho a operação do controlador. Então, de fato, né, pessoal, não estou dizendo aqui que essa implementação é a melhor de todas. Talvez se fosse melhor até eu copiar o código mesmo, deixar o try-catch em todos os controladores e só ter os controladores base mesmo, sem essa classe mais genérica, o Web Controller. Mas por enquanto eu estou satisfeito com essa implementação. Mas o que eu queria trazer é essa ideia, né, pessoal? A gente precisa pensar nas coisas, precisa refletir em quais soluções ficam melhores mesmo. E depois não ter medo de refatorar. Pode ser que em algum momento eu prefira a implementação mais simples mesmo, sem utilizar o template method, e simplesmente refatore. Como eu tenho os testes lá, fica muito fácil de fazer a refatoração. Basta eu fazer as alterações em pequenos passos e rodando os testes à medida em que eu vou mudando o código. Então o recado é esse, né, pessoal? Desenvolvimento de software é um processo de descoberta e um processo incremental e iterativo. À medida em que você vai desenvolvendo, você vai descobrindo melhores soluções e vai refatorando o código. E também tem essa, não existe somente uma resposta certa, somente um tipo de solução. Existem vários tipos de solução que são igualmente corretas. Em algum momento vai ser uma coisa meio subjetiva você escolher entre uma e outra. Mas de fato, o que há mesmo são soluções erradas também, certo? Que vão te atrapalhar. Por exemplo, quando a sua arquitetura não está boa, quando tem uma camada faltando, por exemplo. E aí o código fica muito acoplado. Então, nesses casos, realmente você tem que melhorar. Mas mesmo essas soluções de melhoria, existem várias soluções. Vai do desenvolvedor e da experiência e da equipe em escolher quais são as melhores soluções. Então era isso, galera. Provavelmente mais pra frente a gente vai falar mais sobre padrões de projeto, que é realmente uma coisa seminal na área de desenvolvimento de software e que eu considero muito importante. Vale a pena mesmo pegar o livro lá da Gang of Four e moer o livro. Mas sempre com esse cuidado, não fica tentando encaixar em todo lugar que você vê um padrão de projeto, só porque você está estudando padrões de projeto. Espera chegar ao problema. De fato, né, eu já tinha implementado lá os meus controladores e percebi essa oportunidade de melhoria do código. Então, de maneira geral, eu vejo os padrões dessa forma. Você implementou e viu uma alternativa melhor utilizando um padrão de projeto. Aí você vai e refatora o código. É claro que em algumas soluções você pode já partir direto para a solução usando o padrão de projeto. Mas sempre tomando cuidado para não ficar tentando encaixar os padrões de projeto só para usá-los, sem de fato ser uma situação em que é o problema que é resolvido pelo padrão de projeto. Beleza? Então comenta aí. Fala qual solução você achou melhor, se usando herança ou usando a composição, ou a possível outra solução, que é usando programação funcional, passando a função mesmo como parâmetro para outra função handle. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.